Hoje eu tô aqui para compartilhar com você o erro mais comum se tratando de rotina e sono do bebê, e eu gostaria que você não cometesse, para que você e o seu bebê tenham uma rotina de sono de muita qualidade. Se esse é um assunto que te interessa e o seu bebê não tem dormido muito bem, fica comigo que depois da vinheta eu te conto e você vai então entender se você tá ou não cometendo esse erro. Se você não me conhece, muito prazer, eu me chamo Letícia Coutinho, eu sou nutricionista, eu já ajudei inúmeras famílias a melhorarem sua relação com a comida, já ajudei no processo de introdução da alimentação complementar de muitas delas, também sou mãe, e uma das minhas linhas de estudo é sobre o sono do bebê. E depois que a maternidade chegou para mim, eu mergulhei mais a fundo, porque realmente eu acredito que é o divisor de águas para você ter um maternar mais leve ou mais pesado. E hoje eu quero falar a respeito de um tema que eu ainda fico chocada com a frequência que ele acontece. Mas antes de introduzir o assunto, porque eu sei que você está aí curioso para saber o que é, eu gostaria gentilmente de te pedir para que, se você gosta desse conteúdo, gosta do material que eu tenho trazido para você, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para que você seja um dos primeiros a saber quando sair vídeo novo aqui no canal. Compartilhe essa informação com quem você acha que vai ajudar, porque essa é a nossa missão aqui nessa terra. É fazer com que a vida das pessoas também fique mais fácil, assim como a nossa tem ficado com as informações que a gente tem acesso. Então, sem delongas, vamos para o assunto propriamente dito, que é sobre o erro que a maioria dos pacientes que eu vejo aqui com um bebezinho novo comete a respeito do sono, da rotina do bebê, é acreditar que o sono, que a demanda de sono do bebê ela é próxima à demanda de sono do adulto. Vamos pensar aqui na nossa rotina como adulto, a gente passa boa parte do dia ali em período de vigília, a gente trabalha, a gente é ativo, comemos e então no período noturno a gente faz um sono contínuo, prolongado aí de 7 a 9 horas, que seria o ideal. O bebê ele não tem essa demanda, ele precisa dormir muito mais. E à medida que ele vai ficando mais velho, essa demanda de sono ela vai diminuindo, mas ainda assim não é próximo à demanda de sono do adulto. Aqui eu quero falar a respeito dos primeiros meses de vida do bebê, que é onde eu mais vejo esse erro sendo cometido, especialmente por bebês que trocam o dia pela noite. Os pais, a família acha que esse é o caminho, fazer com que o bebê não durma durante o dia, para que ele consiga dormir um período mais prolongado no período da noite. Isso é um erro extremamente comum. Isso faz com que o sono noturno do bebê ele fique muito ruim, porque ele precisa ir descansado para o sono noturno para que ele consiga ter um sono de qualidade. Dormir é um ato de relaxamento total. Se o bebê está cansado, está estressado, ele não consegue dormir bem. Então a gente precisa fazer com que ele faça todas as sonecas de qualidade durante o dia para que ele vá dormir bem durante a noite. Nós precisamos nos atentar a um elemento extremamente importante, que é a janela de sono. A janela de sono ela é o tempo que o seu bebê consegue ficar acordado sem grandes estresses, sem ficar cansado, sem ficar irritado. Tem tabelas na internet que te dá um direcionamento sobre o número de horas que a janela de sono para cada faixa etária, mas eu preciso que você tenha um olhar muito observador sobre o seu bebê, porque a janela de sono dele pode ser diferente, inclusive entre uma soneca e outra. Se ele teve uma soneca mais curta, provavelmente a janela de sono, o tempo que ele vai conseguir ficar acordado para a próxima soneca, ela será menor. E se ele fez uma soneca mais longa, próxima de 1h30, 2, a janela de sono dele ficará um pouco maior. E aí nada adiantará se você tentar levar o seu bebê para dormir dentro daquela janela de sono fixa que tem na internet, porque será cansativo para você e para o bebê. O bebê ficará irritado porque ele não quer dormir e você ficará cansada porque ele não quer dormir. Então, se atente, tenha um olhar muito atento à janela de sono. Aqui nós temos um exemplo de tabela de janela de sono e eu quero trazer um exemplo para você. Vamos pegar aí um bebezinho
que acabou de nascer, um bebezinho recém-nascido, e a janela de sono desse bebê é de aproximadamente 40 minutos. Então, dentro desses 40 minutos, você precisa aproveitar para alimentá-lo, manter-se limpo, então fazer a troca de fralda, a higienização for necessária ali naquele momento, dar carinho e, se sobrar um tempinho ainda, colocar de bruços. Esses 40 minutos parecem bastante tempo, mas você vai ver como passa rápido e mal dá para fazer tudo isso. O bebê, ele vai te dar sinais de sono e que nessa fase é o bocejar apenas. Então, na hora que ele bocejar, você vê que está próximo ali da janela de sono. Não adianta ele ter feito a soneca e acabar de acordar e bocejar. Isso não significa que ele precisa dormir novamente. Você precisa sempre unir a janela de sono, o tempo acordado ali apropriado para a idade, com os sinais de sono que ele vai apresentar. Então, ali deu próximo de 40 minutos, o bebê começou a bocejar, é um momento de você levá-lo para dormir. Ou pode ser que isso aconteça em 50 minutos, em 1 hora. Observe o seu bebê. Tem bebês que têm janelas de sono mais curtas e tem bebês que têm janelas de sono mais longas. Então, a observação é a chave. Se o bebê ele dá esses sinais de sono e não é respeitado, ele não é levado a adormecer, certamente ele ficará muito irritado. E aí dormir fica muito difícil. Os hormônios do estresse, o cortisol, ele está muito ativo, muito alto, elevado ali no corpo do bebê. E como eu já te disse, o entrar em processo de adormecimento é um estado de relaxamento total, é de total entrega. Se o bebê está estressado, ele não vai conseguir se entregar ao sono. Então não deixe esse período, essa janela de sono, ela ultrapassar muito tempo. Se o bebê der sinais de sono, o coloque para dormir. Não fique brigando com o bebê. Não, vai ficar acordado mais um pouquinho para que você durma melhor à noite. Isso é um grande erro. Outro erro muito comum que fará com que o seu bebê ele não tenha uma noite de qualidade é você ultrapassar o horário ótimo de colocá-lo para dormir à noite. Pasme, tem um horário ideal para você colocar o seu bebê para dormir à noite. Esse horário ideal é quando acontece o pico de melatonina, que é aquele hormônio do sono. Isso geralmente acontece com o cair do dia e o iniciar da noite. Nesse momento, o corpo do seu bebê ele é inundado de melatonina e aí colocá-lo, o bebê, para dormir nesse momento fará com que ele tenha um sono noturno de melhor qualidade, que ele demore mais para fazer o primeiro despertar para ser alimentado. E se você não respeita essa janela ideal, o corpo ele entende, opa, eu mandei sinais para dormir, o corpo não dormiu. Então, é para a gente entrar ali em modo atividade. Então, aumenta-se, começa a elevar-se a quantidade de cortisol circulante no corpo. E aí vai ficar muito mais difícil de colocar o bebê para dormir. Ele vai acordar, ter o primeiro despertar e os demais com intervalos mais curtos de tempo. Aumenta a chance dele acordar mais cedo, então acordar ali próximo de 5 da manhã. Isso tudo você promoverá se você não colocá-lo para dormir dentro dessa janela ideal. Mas aí você deve estar se perguntando, tá, e qual é essa janela ideal? Para o bebê, acontece entre as 18 e as 20 horas. É uma janela tão grande porque isso vai mudando com o tempo. Bebês mais novinhos, então ali os recém-nascidos, até completar os 3 meses de vida, a demanda deles, eles dormirem mais cedo, garantirá que ele durma melhor. À medida que o tempo vai passando, você vai ver que a demanda do bebê, ela passa a ser estendida, então ele fica mais tempo acordado entre a última soneca, entra a alimentação complementar aí no meio disso, então o jantar fará com que ele precise dormir um pouquinho mais tarde para que essa digestão do jantar ela aconteça e ele não vá ali com a barriga tão plena. Isso pode atrapalhar o sono noturno. Então, por isso essa janela aí das 18 até as 20 horas. Então, quanto mais novinho o bebê for, mais cedo, e quanto mais
digamos, não direi velhinhos, né? Mas quanto mais próximo de 1 ano de vida do bebê, a demanda que ele durma ali próximo das 20 horas. Pode ser que o caso do seu bebê, ele não se enquadre dentro das 18 e das 20 horas, mas o que a literatura nos mostra é que esse bebê com um padrão, um perfil de produção de melatonina mais tardio, ele é bem raro. Então, não adianta você querer que o seu bebê ele acorde mais tarde, porque a rotina ali da família é fazendo com que ele durma mais tarde, porque na grande maioria das vezes isso não funciona. E aí você vai estar promovendo um encurtamento do número de horas totais que o seu bebê precisa, que é aproximadamente ali 12 horas noturnas. Tem bebês que ficam muito bem com 10 horas, tem bebês que ficam muito bem com 11 horas, tem bebês que ficam muito bem com 13 horas. Então é aproximadamente 12. Você vai precisar testar e verificar com qual o volume de sono que deixa o seu bebê revigorado, faz com que ele acorde pela manhã todo feliz e sorridente. E aí você tem cometido um desses erros aí muito comuns na prática de manejo da rotina do bebê. Não se sinta julgada. Eu tô trazendo essa informação para você porque justamente eu acredito que a informação ela liberta. Então, sabendo agora de como é o ideal para o seu bebê, trabalhe para chegar no ideal. É claro, se você está fazendo uma rotina de sono no qual o bebê tem ido dormir 9, 10 da noite, vá fazendo diminuições progressivas. Até porque um bebê que começa a dormir à noite às 10 e de repente você quer que ele durma às 7 da noite, essa transição é muito grande, é um salto muito grande para o bebê. Então vá fazendo diminuições ali progressivas, 30, 40 minutos todo dia, até que ele chegue ali no ponto das 7 horas, que é o horário que você julgou mais interessante para a rotina ali do seu bebê. Outra coisa importante para que você faça, caso você queira fazer essa regressão, é o horário da última soneca. Lembre que eu falei da janela de sono, o tempo que seu bebê consegue ficar acordado. Então, se atenha à última soneca. Se é um bebê ali de 0 a 3 meses, se ele faz a soneca, a última soneca ele acorda às 5, provavelmente ali perto de 6, 6 e meia, ele já vai estar com sono para dormir à noite. Agora, se você deixar ele fazer uma soneca às 6, certamente vai ser muito mais difícil colocá-lo para dormir mais cedo. Então, se atenha ao horário da última soneca e vá fazendo essa redução aí progressiva, porque eu tenho certeza que logo, em questões de dias ou semanas, o seu bebê ele vai estar dormindo ali dentro do que seria a janela ideal. E aí você vem aqui e me conta se isso realmente funcionou para você e o seu bebê ele passou a ter um período de sono maior, com o primeiro breve despertar acontecendo cada vez mais tarde. Quero ver você aqui depois nos comentários me contando. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!